Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor e amigos também. Nós vamos continuar o livro que eu até peço que vocês tenham. O reverendo Russell Shedd, quando eu participei de encontro da CEPAL, ele pregou para os pastores. Ele até no começo ele falou: Eu quero pedir perdão porque eu vou falar um sermão bem simples para vocês, mas é o que o Espírito Santo me manda falar. E ele falou todinho o Senda. Aí eu cheguei no final, todo mundo, né? Porque não tem, ó, meu irmão, se você passar por um livro desse e não chorar, é porque você não entendeu nada. Gente, quando passa Deus usou esse pastor realmente para o avivamento. Você se enxerga. Aqui só faltava escrever, assim, ter sido escrito o meu nome, Rose, porque tudo que estava aqui eu tinha. E esse pastor falou assim que é um livro de cabeceira, porque aqui ele fala dos fundamentos dos apóstolos. Você pode ter a unção que for, quanto tempo de igreja, a religião que for, se você não tiver esse fundamento, você está destruído. E eu também. E é a coisa mais maravilhosa, porque aqui fala de segredos, não é? Mistérios revelados da vida cristã, que ainda encobertos para muitos, não é? Então eu espero que você seja abençoado e nós vamos começar, né, o capítulo 3 e eu espero que você compre o livro e espero que vocês tenham lido 1 João todinho. 1 João, a carta de João é base para a nossa vida cristã, né? Ali fala do sangue de Cristo e como nós precisamos usá-lo, porque senão a gente para de caminhar com Jesus, mesmo estando na igreja, não é? Então, hoje o tema de hoje é a senda da comunhão. Então, nós vamos ver aqui que quando lá em Gênesis, nós vimos que em Gênesis capítulo 1, 2, Deus fez o homem, criou o homem para, para ter contato com ele, para ter comunhão. E quando ele pecou, Deus deu uma ordem. E quando ele desobedeceu, ele se escondeu de Deus. E o que aconteceu? Ele, no capítulo 3, ele resolve ouvir a voz do diabo, não é? E o diabo falou, não vai acontecer nada, você vai quebrar a lei de Deus, não vai acontecer nada. Só que acontece sim. Hoje também ele diz a mesma coisa. Não, não vai acontecer nada. Vai sim. E nós ficamos ainda ouvindo a voz do inimigo, não é verdade? Então nós precisamos voltar. A senda é o caminho estreito, é você voltar para o caminho do Calvário, não é? Então aqui é tão interessante que diz assim, no capítulo 3, ele peca contra Deus e, e ele começa a acreditar no que o diabo diz. Você vai ser como Deus. Então, ser como Deus é eu resolver as coisas como eu acho na minha vida. Então, é eu não ser dependente de Deus. Eu faço, aconteço, domingo é dia de ir à igreja, mas durante a semana é eu que resolvo. E não tem quem resolve como eu. Aí chega algumas coisas fortes, né? Eu vou me cansando e também chega a pontos que eu não consigo fazer mais nada. Porque Jesus falou, sem mim você não consegue fazer nada. Lá em João 15:5. Então aqui diz que quando o homem escolheu fazer o centro né, fazer a si mesmo o centro da sua vida, ele não só perdeu a comunhão com Deus, como a do seu semelhante. Nós vemos que a primeira desavença, né, no capítulo 4, a primeira desavença que acontece com Caim e com Abel. Por quê? Porque o diabo pensou que Abel que ia esmagar a cabeça da serpente, né? E Caim ficou com muito ciúme dele, porque Deus se agradava da oferta, porque a oferta era de sangue. E a Bíblia fala que todas as coisas lá em Hebreus 9:22 se purificam através do sangue. Por quê? Porque a quebra da lei, a desobediência, o salário é a morte. Então, alguém precisa morrer em meu lugar. Então, Jesus fez isso. Eu era para estar na cruz e ele tomou o meu lugar. Então, olha só. Caim, ele queria chegar a Deus através do esforço, do trabalho dele.
e Abel ouviu a Deus e sacrificava o carneirinho que representava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. E o que aconteceu? No capítulo 3, ele se desliga de Deus e depois ele se desliga do seu semelhante, Caim mata Abel, de ciúmes. Então, nós vamos ver que cada um se desviava para o seu próprio caminho. Hoje, cada um faz o que acha certo, não é verdade? E a Bíblia fala que ela é a nossa bússola, ela é a palavra de Deus. Você estando obedecendo a ela, você fica seguro. Então, nós vamos ver que cada um se desviava para o seu próprio caminho. E se eu preferir o caminho, né, o meu caminho, e não o caminho de Deus, é evidente que também vou escolher o meu próprio caminho com o meu próximo. Então, olha que interessante. Antes de eu me desligar da comunhão com alguém, eu me desliguei de Deus primeiro. As duas, como a cruz de Cristo, eu, né, Deus e eu e meu próximo. Então, se eu me desligar de Deus, automaticamente eu me desligo também do meu próximo. E nós vamos ver que a obra do Senhor Jesus, não é? Na cruz, ele veio para restaurar a comunhão com Deus e com o próximo. Então, eu fico cheia de tensão quando estou com raiva de alguém, né? E é interessante que, assim, nós, por causa da nossa reputação, não queremos dizer, não, eu não estou com raiva, estou com uma mágoa, um ressentimento. Mas olha só, querosene é petróleo, mas vem do petróleo. Gasolina é petróleo, mas vem do petróleo. Então, todas essas coisas, mágoa, ressentimento, amargura, vêm de um só barril, que é o ódio. Porque essas coisas não são amor. E tudo que não é amor, nós estamos contra a presença de Deus, não é? Então, aqui, olha, então, Jesus veio para reintegrar o homem à comunhão, né, com Deus e com as pessoas, e nós vamos ver que a primeira epístola de João fala sobre isso. Eu vou ler com vocês 1 João 2,9. Porque Deus é luz, 1 João 1,5 fala, e ele não se associa a nenhum grau de trevas. Ah, Deus me entende, não. Deus é luz, e onde a luz está, tudo que está escuro passa a ficar claro. A luz, ela invade e tira as trevas. Então, aqui diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. E eu levei um susto muito grande, porque o ódio, não, eu não odeio, eu só estou chateada, não sei o quê. Você usa um eufemismo. Eufemismo é uma palavra mais branda para uma coisa séria. Então, o ódio e a amargura é a mesma coisa. Então, aquele que odeia seu irmão até agora está nas trevas, não é? E é sério. E quando também 1 João 3,15 fala assim, 1 João 3,15 fala assim, vou ler aqui com vocês. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Isso também me foi uma grande revelação, porque eu estava cheia de justiça própria, porque eu ajudava muito meus pais, né? Eu limpava a casa, eu estudava muito, então eu me achava o top de filha. Eu não tinha filha melhor que eu. Ai, que absurdo. Aí, de repente, o Espírito me fala que eu era uma assassina, porque quanto que eu tinha de ódio do meu pai. E eu levei um susto. Então, se aproximar da luz é Deus trazer o que está aqui. Mas só que quando eu levei um susto, eu também fiquei muito constrangida, porque Deus havia me escolhido, mesmo sabendo que eu tinha esse ódio no coração. Então eu fiquei eu falei, mas como o senhor pode me amar sabendo que eu sou assim? O senhor tinha escolhido, ele tinha poder de me perdoar, não é? E perdoar você também, meu querido e minha querida irmã e amiga. Aqui, continua aqui. Então, nós vamos ver que existe uma ligação muito grande entre o relacionamento com Deus e o relacionamento meu com o meu próximo, não é? E quando essas barreiras não são derrubadas,
elas viram como uma muralha, igual, porque diz que o único monumento que é visto lá do espaço, aqui na Terra, é a muralha da China. Então, elas viram como aquela muralha que fica intransponível. Então, nós não conseguimos falar, às vezes, com pessoas de dentro da própria casa. Eu fiquei um ano, eu tenho vergonha disso, já pedi perdão a Deus, fiquei um ano sem falar com meu pai, porque só ele que era o problema, na verdade, o problema estava aqui dentro. E eu não conseguia perdoá-lo porque eu precisava receber de Deus o perdão do meu ódio. Porque você só dá o que tem. Então, quando eu tenho raiva de alguém e falo que não consigo perdoar, é porque eu não tenho esse perdão. Porque eu acho que não necessito de perdão. E, na verdade, eu preciso pedir perdão da raiva que eu tenho, preciso ver a gravidade que é de assassinato, e aí eu vou ter para dar para o meu irmão, ou para as pessoas que eu preciso, não é? Então, olha só, se eu permitir que essa vida nova entre na minha vida, então o Senhor vai tirar essas barreiras entre mim e Deus e entre mim e as pessoas. Olha que interessante. 1 João 1,7, que também eu gostaria que vocês memorizassem. 1 João 1,7 diz assim, versículo 7 de 1 João 1,7. Diz assim: Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha só, se dissermos que andamos na luz, né? Se eu andar na luz como Ele está na luz, como Jesus está, né? Mantemos comunhão uns com os outros. Então, estar em trevas é quando eu quebro o relacionamento. É quantos vivem, quantos anos sem se falarem nem nada, filho com pais, pais com filhos. Então aqui está dizendo se eu quiser manter comunhão com Deus, né, se eu andar na luz, eu preciso aprender a ter comunhão com Deus e com as pessoas. E quando não existe, o sangue de Jesus tem poder de me perdoar e de me santificar, né, naquilo que eu preciso. Isso é maravilhoso. E Tiago 5,16 diz assim, vamos lá, Tiago 5,16, nós vamos ler também Tiago 5,16. Diz assim, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados. Porque muitas vezes o relacionamento não é curado? Porque eu acho que eu só devo pedir perdão a Deus. Eu pego 1 João 7, que o sangue de Jesus me purifica. Só que a cruz é Deus e eu e o próximo. Então, muitas vezes eu preciso acertar com as pessoas. Eu precisei falar com meu pai. Ninguém me obrigou, foi um ato espontâneo. Às vezes nós conversamos, mas eu preciso fazer isso. Não, você não precisa, só que você não vai ser curada, porque a cura vem quando nós confessamos o nosso pecado a quem nós devemos. Então eu precisava falar com meu pai, porque eu fiquei tempo sem falar e assim, eu tinha assim uma indiferença com ele. E indiferença é pecado, não é? A falta de amor. E quando eu fui, não falei nada, porque há acertos que são muito estranhos, que a Bíblia fala do acusador, o diabo que nos acusa de dia e de noite. E nós fazemos isso. Quando a gente está andando nas trevas, a gente vê só erro no outro e fica culpando o outro, culpando o outro. E quando você se aproxima da luz, você vê quem você é. E quando eu vi quem eu era, meu pai não tinha mais erro nenhum. Foi assustador, porque quando eu fui falar com ele, eu falei dos meus pecados, pedi perdão dos meus pecados. E eu sei que eu fui curada naquele dia. E glória a Deus, porque eu falei para Deus que eu não conseguia. Era só Ele mesmo para fazer isso. Então, quando eu vou fazer qualquer tipo de confissão para alguém, se eu falar, eu fiz isso, mas você também fez isso, então não faça. Porque a primeira coisa que eu preciso fazer é estar com Deus. Porque a luz de Jesus vai me mostrar o que tem aqui, não o que tem no outro. O diabo me mostra sempre o que tem no outro, porque eu não vendo que o meu pecado, eu fico sempre debaixo
da escravidão dele, do inimigo. E não fico livre, né? Porque eu acuso, acuso, acuso e não fico bem. Não é? E quando eu admito o que está aqui dentro, diante de Deus, e me arrependo e peço o sangue de Cristo, aí eu fico livre. Então, antes de eu ir até alguém que eu tenha, né, ficado ressentida, magoada, eu preciso estar com Deus. Primeiro, pedir para Ele mostrar como Ele vê a Rose, né? Eu chegava e falava, Senhor, me mostra aqui o que tem aqui dentro. Então o Senhor trazia, e porque era isso que me matava. O erro, ninguém é destruído pelo erro do outro. Sempre é o que está aqui. E isso é como se fala, é um tesouro que eu não deixo nunca mais. Eu descobri assim o Brasil quando eu soube disso. E o que me mata é o que está aqui dentro. Então eu pedi, Senhor, me mostra o que está aqui. Aí eu me traz arrependimento, me mostra a grandeza disso. Quando o Senhor falou que eu era uma assassina, eu achava que o que eu sentia por ele era justo, era justificável. Quando o Senhor me mostrou sobre que quem odeia e que tem rancor é assassino, eu fiquei muito assustada com a gravidade, né? E fui confessei para Deus primeiro e fui falar com o papai. Eu sabia muito bem o que eu ia falar com ele. E eu não mencionei nada dos erros dele. Se você vai fazer acerto com alguém e falar dos pecados do outro, então não vá. Primeiro você só pode ir quando você for vir os teus pecados e confessar. Os erros do outro, Deus cuida. E você vai poder interceder, inclusive, para que ele seja curado. Que ninguém que comete, que transgride a lei de Deus, que comete pecado, o que é pecado? A transgressão da lei. A lei me protege. A pessoa fica sem proteção, a pessoa fica confusa, a pessoa fica assim, conflitante, fica se sentindo torto, é um caminho tortuoso quem quebra a lei de Deus. Isso, pode ser pessoas de igreja, pode ser pessoas sem ir à igreja, pode ser pessoas, qualquer tipo de pessoa, quebrou a lei de Deus, independente dela crer ou não, ela já entra nesse processo de morte, não é? E aí aconteceu que nós vamos ver que em 1 João 7, então, fala do sangue de Cristo e que perdoa os nossos pecados, né? E 1 João 1,9 fala que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus. E Tiago 5,16 que eu preciso confessar a quem eu devo. Não é verdade? Preciso confessar a quem eu devo. Eu lembro que uma vez eu fui, então, e ajudar as pessoas também, porque quando isso é verdade, você vai poder ajudar. Eu lembro que uma vez eu fui estudar o Senda com uma menina e ela roubava onde ela trabalhava. Aí ela, quando eu falei para ela sobre aquele que furtava, lá em Efésios 4 diz isso, aquele que furtava, não furte mais, não é verdade? Aí eu falei para ela, você precisa não só confessar, mas restituir. Ela falou, mas eu não tenho dinheiro. Aí eu lembrei do caso de Onésimo e do Filemão, que o Filemão era um homem que foi preso e ficou junto com Paulo. E Onésimo era o patrão dele. E ele estava devendo coisas para o patrão. E Paulo fala que pusesse tudo na conta dele. Então, aí o senhor falou assim, você precisa ajudá-la a pagar. Daí eu perguntei para ela quanto que era e eu teria que ver se eu tinha, né? E eu pude ajudar, né? Então eu falei assim, ó, então eu tô te dando esse dinheiro e você vai e restitui. Mas você precisa primeiro se arrepender disso. Porque você tira dela e o diabo tira o dobro de você e da sua descendência, não é? Quem rouba, né? Eu fiquei com o troco de alguém e fico, né? Ainda fico assim, me sentindo que fiz uma proeza, né? Que enganei o outro. Só que por que que tem tanta gente com tanta amarração, né? Amarração nas finanças, tudo. Porque tira do outro. E aí o diabo tira de você, não tem como. E aconteceu que ela foi e restituiu. Isso é conversão. É quando eu vejo a gravidade do meu pecado
E andar na luz é isso. E confesso a Deus, e tenho muita tristeza por ter feito, e vou ainda confessar aquele que eu devo. E ela pediu perdão para a mulher que ela trabalhava e restituiu o dinheiro. E glória a Deus por isso, não é? Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus por essas restituições. Então, por exemplo, coisas que eu pensei mal de alguém, então, que eu falei mal, tudo, aí eu vou ter um compromisso com essa pessoa de orar sempre por ela, é a restituição, de falar, pedir perdão e de orar abençoando. Tudo que eu falei contra ela, amaldiçoando, eu vou falar abençoando, para que Deus abençoe. A Bíblia fala abençoai os que vos amaldiçoam, abençoai, em nome de Jesus. Romanos 12 fala sobre isso. Então, queridos, esse é o caminho do Calvário. Não tem outro. Não tem outro. Então, Jesus está voltando e você precisa não perder ou então buscar esses fundamentos que te dão segurança na vida cristã. Que quando vêm os ventos, você não se abale. Porque se você está cheio de coisas nocivas contra a lei de Deus, você não aguenta quando vem a tribulação. Então, então, nós vamos ver que andar na luz é sempre Deus vai mostrar aquilo que somos. Eu nunca pensei que eu tinha raiva do meu pai. Eu acho que o erro era dele, não era meu. Sempre eu achava que era ele, que era o errado. Quando eu me aproximei da luz, então quando você não está vendo o seu erro há muito tempo, é porque você está muito tempo sem ver a luz de Cristo. É sério, né? É sério. E é horrível andar nas trevas. E nós vamos ver que aqui eu posso. O primeiro resultado da vida que andar nas trevas é esconder o que somos. Eu falei aqui que timidez era pecado. Porque a timidez, eu sendo tímida, eu escondia o que eu era. Então, com uma capa de quietude, assim, de constrangimento, eu escondia, porque eu tinha medo que as pessoas não iam me amar sabendo o que se passava dentro do meu coração, né? E o pecado sempre nos leva a esconder e a fingir o que somos, não é? Então, nós somos fingidos, nós nos desculpamos. Não, mas eu não queria não fazer isso. Não, porque quando eu cheguei para meu pai, eu falei, pai, eu quero pedir perdão por causa que eu tive muita raiva, ódio de você e eu quero pedir perdão em nome de Jesus. Então, eu sabia, então eu não me desculpei. Eu não falei, mas eu tive raiva porque você fez isso. Não, eu não me desculpei nada. Eu tive raiva porque estava raiva aqui dentro. Eu precisava, e essa raiva ia me matar, não é? E isso vai passando de geração, porque meu pai tinha raiva também da minha avó. E aí, até onde nós vamos? Até alguém se arrepender. Então, nós vamos ver que aqui, então, o pecado pode ser o acanhamento, né? Então, tudo, qualquer coisa que tenha o eu como o centro da nossa vida é pecado. Então, nós vamos ver que em contraste de tudo isso, Deus é luz, 1 João 1,5, e Deus não se associa a nenhum grau de trevas nosso, nenhum. Então, é impossível andar na luz e ter qualquer grau de trevas na nossa vida, tentar esconder, né? E enquanto nós estivermos nessa condição de trevas, nós também não podemos ter verdadeira comunhão com o nosso irmão, porque não somos sinceros para a pessoa que não é sincera. Uma muralha de reserva a separa de nós, né? Então, como é que eu posso ter comunhão se eu estou com raiva de alguém? É impossível. Se eu não estou livre dessas coisas que me separam de Deus, como eu vou ter comunhão com a pessoa? Não é? Então, a única base verdadeira com Deus para o homem é sermos completamente abertos com o outro. Andar na luz é o oposto de andar nas trevas. E Spurgeon, ele diz assim, a disposição de conhecer e ser conhecido. Então, eu já disse aqui que lá em João 17, e fala que a palavra de Deus é a verdade, e em João 17,3 fala que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como único Deus e a Jesus Cristo. Então, eu preciso
é conhecer a Deus e deixar-me ser conhecido, e assim como meu irmão, né? Eu conhecer e deixar-me ser conhecido. Então, há muitos que usam a verdade de uma maneira errada e contrária à Bíblia. Ah, eu sou sincero, eu falo assim na lata, eu falo tudo que vem na minha cabeça, porque eu falo toda a verdade sobre a pessoa. A Bíblia fala que se há alguma coisa que eu tenho que falar a verdade é sobre mim, né? Se eu andar na luz, eu vou poder ajudar os que estão nas trevas, né? Mas só eu preciso andar na luz. E andar na luz é falar a verdade sobre mim. Amém, queridos? E nós vamos continuar aqui, olha só, a disposição de conhecer e ser conhecido. Em relação a Deus, significa que estamos prontos a conhecer toda a verdade a nosso respeito. E dói, não é? Ah, Senhor, não é bem assim. Eu vou ficar assim, não é bem assim, não é? Eu vou me explicar, me desculpar, mas olha só, quando nós estamos abertos à convicção do pecado, nós curvaremos as nossas cerviz com os primeiros toques do Espírito Santo na nossa consciência e não vamos nem esconder nem desculpar nada. Quando andamos na luz assim, descobrimos o pecado de maneira crescente em nossa vida e consideramos o pecado coisas que nunca havíamos julgado como tal. Por essa razão, podemos nos esquivar de andar na luz e sermos tentados a esconder nosso pecado. Então, o serviço é esse ossinho que está aqui atrás. Quando eu me curvo diante do Rei, diante de Deus, não é? Eu estou dizendo, sim, Senhor, eu vou obedecer. Então, é uma dura serviço, porque quando Deus me mostra um pecado, eu já, não, Senhor, não é bem assim, não, eu não sou isso, não é? Vou lutar com Deus, só que lutar com Deus a gente perde. Jacó, ele ia encontrar com o irmão porque ele havia roubado a primogenitura do irmão. E acontece que a mãe que elaborou o plano, a Rebeca, ela fez assim, o irmão era peludo, ela fez luvas de pelo, ela fez um assado, porque o pai estava para morrer, o Isaac, e ia abençoar. E os dois eram gêmeos, só que Esaú nasceu primeiro. E ele recebeu a bênção que era do Esaú. E enganou o irmão, enganou o pai, falou que era o Esaú, não é? Então, e quando Deus falava com ele, nos toques, o Espírito Santo tocando a consciência, ele falou: não, foi minha mãe que fez tudo isso. Então, ele tinha uma desculpa para não admitir o erro dele. E ele estava com medo que ele ia encontrar o irmão, e ele mandava presente, mandou os filhos encontrarem o irmão dele. E ele estava com medo que o irmão o matasse, porque ele tinha feito uma coisa muito feia. Tanto que Jacó significa enganador, né? Enganador, suplantador. E quando ele estava no vale de Jaboque, o Senhor veio, o anjo do Senhor veio e ele lutava, porque o anjo queria mostrar quem ele era, mas ele lutava com Deus, ele tinha argumentos. Não, eu não fui eu que enganei. Minha mãe que me fez aquelas peles para eu ficar parecido com meu irmão e meu pai me dá a bênção. E até que o anjo falou assim: quem você é? Né? Ele falou assim: eu sou o enganador, sou Jacó. E daí, quando ele confessa o que ele era, aí Deus muda o nome dele para Israel. Né? Então, olha que aí ele estava pronto para encontrar, tanto que diz que a luta foi tão grande que ele lutava e prevalecia. O Espírito de Deus queria mostrar o que estava errado e ele lutava. E aí o anjo deslocou aqui a coxa dele, deslocou a coxa e ele saiu mancando. E diz assim no texto de Gênesis 34, diz assim: e nasceu-lhe o sol. Então, o sol não nasce para Jacó, nasce para todos nós. Não é? O sol é um sol para todo mundo. Mas nasceu o sol porque enquanto você está magoado com uma pessoa, enquanto eu estava assim com meu pai, eu vi, assim, havia uma nuvem na minha cabeça que era tudo nublado. Eu não conseguia ver o sol.
Podia estar muito sol, eu não via. Eu não conseguia enxergar, porque havia muita coisa, muitas trevas aqui. E Jacó, quando ele teve com Deus e lutou com Deus, e Deus mostrou o que tinha nele, que precisava ser curado, precisava ser purificado, ele saiu mancando, porque ele lutou. Né? Nós resistimos a Deus, porque a gente quer que a nossa vontade prevaleça. Aí ele foi ferido na coxa. Mas quando ele saiu, ele viu, diz que nasceu-lhe o sol. Nasceu o sol para Jacó. Não existe na estrutura da língua portuguesa o sol nascer só para uma pessoa. Ali era o sol da justiça que o Salmo 84 diz. O Senhor é o sol da justiça. Ele tinha sido justificado dos sentimentos dele, dos erros dele, dos enganos dele, né? Dos roubos dele. Ele roubou a primogenitura do irmão. E daí eles se abraçaram, disse que foi um. Quando eu falei com meu pai, eu chorava tanto que meu pai até assustou. Porque o céu desce, meus queridos. Você não imagina como o céu desce quando é, você vai reconciliar com alguém. O céu desce que até você fica estremecido, o chão treme, tudo treme porque o sol da justiça nasce. Aquela nuvem escura que estava sobre a gente sai, aleluia. E só quem provou sabe do que eu estou falando. E se você ainda não provou, você precisa provar. Porque você não vai sair nunca mais desse caminho do senda do Calvário, do caminho estreito, que é Jesus, não é? Não tem como, não tem como. Então, queridos, aqui nós vamos ver ainda que é, a gente precisa aprender a não se desculpar, né, nem se esconder nada. Então, quando nós começamos a ver o nosso pecado, cada vez que eu vou conhecendo a Deus, mais eu vou vendo o meu pecado. Então, olha que coisa, parece até um paradoxo, uma coisa que contraria, mas olha só, quanto mais eu vejo a Deus, mais eu vejo o meu pecado. E quanto mais longe de Deus estou, mais eu fico empinada e achando que eu estou ótima. Eu estou ótima. Ai, gente, olha a auréola que tem aqui. Olha como eu sou tão santa. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vejo o meu erro. Quanto mais longe eu estou de Deus, mais eu me sinto ótima. Me sinto, porque não é verdade. Porque, na verdade, há uma perturbação bem grande dentro de mim. É um engano, né? É um engano. E nós vamos ver que o sangue de Jesus, né, ele nos purifica de todo o pecado. E lá em Isaías, nós vamos ver capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, como a escarlate, eles se tornarão limpos como a neve, como a fina lã, né? Eles se tornarão limpos, purificados. Vinde, né? E você vai poder comer o melhor dessa terra, se você ouvir, né? Se você me ouvir, o Senhor está falando. Então, nós podemos permanecer continuamente na luz e uma vez purificado pelo sangue, temos comunhão com Deus. E essa purificação deve ser constante. Um dia Deus mostra uma coisa, outro dia Deus mostra outra, porque se Deus mostra uma coisa e você não obedeceu, ele não vai poder. Então você para na vida cristã. Por que a gente para? Porque Deus já falou que precisa ser resolvida uma coisa e eu não ouvi, então ele vai primeiro esperar você obedecer. E ele não mostra tudo de uma vez, porque senão a gente morre. É tanta coisa que a gente morre, porque é como você pegar, Deus é santo, não é? Ele não se associa a nenhum grau de trevas. E a gente tem tantas coisas, tanta coisa escondidas e tantas coisas feitas, né, de tantas gerações e ainda temos carregando coisas que Deus quer nos purificar, porque isso nos faz muito mal. E faz, queridos. Então, eu preciso, na verdade, estar disposto a deixar que Ele ilumine meu caminho e mostre em amor qualquer coisa que veja em nossa vida e que não ocupa o nível mais alto. Nós devemos estar prontos a conhecer, mas também a ser conhecidos por Deus.
quanto ao que realmente somos. Nesse caso, não vamos esconder no nosso íntimo daqueles com quem devemos viver em comunhão, nem apresentar uma fachada falsa de aparência ou desculpa, né? Vamos ser sinceros com aqueles, com eles quanto a nós mesmos, abrindo mão de nosso isolamento espiritual, de nosso orgulho, arriscando nossa reputação para que possamos ser francos e transparentes com nossos irmãos, não é? Quer dizer, também nós não vamos alimentar sentimentos que vão nos destruir, não é verdade? Então, há pessoas que às vezes vêm conversar com você e falam coisas, por exemplo, você é assim, assim, assim. Então, qual vai ser a sua reação? A sua reação é que vai destruir você. Então, se Deus permitiu que aquela pessoa falasse, se você tiver mesmo na luz, você vai agradecer e se você e vai orar sobre isso. Mesmo que você às vezes não veja o que a pessoa está falando, você vai, ó, eu quero agradecer. E aí o diabo perde a força ali naquela conversa, né? E a nossa carne quer ficar ressentida, quer ficar falando para os outros o que a pessoa falou para você, e aí a gente fica andando nas trevas e depois fala: por que que Deus não me ouve? Por que que eu estou tão fria espiritualmente? É o caminho do Senda. Senda não é o livre, é o Senda, é o caminho estreito, que o caminho de Jesus falou lá em Mateus 7,13 é estreito, né? Então Deus está preocupado com a sua atitude de andar na luz. Você querer andar na luz, porque o resto ele vai te mostrar. E nós temos nos acostumado tanto de que Deus sabe tudo a nosso respeito, que isso não parece nos impressionar. Ah, Deus já sabe tudo a meu respeito. Quando Deus perguntou para Adão onde está, Deus sabia o que ele tinha feito, mas Adão não sabia. Toda vez que Deus mostra uma coisa, ele sabe o que é. Só que eu estou vivendo tão. O pecado ele faz um engano tão grande no meu coração que eu não vejo. Por exemplo, eu não via que eu tinha essa raiva. Quando Deus mostrou, eu levei um susto, porque era verdade, mas eu não via. O pecado, ele deixa a gente sem enxergar a verdade. Sério, né? Nem a verdade sobre Deus, nem sobre mim mesma. E então nós vamos ver que nós temos, né, nós precisamos aprender a ver a verdade como Deus vê, porque não como eu vejo, não é verdade? E, e nós vamos ver que Cristo é essa a razão que Tiago fala para nós confessarmos a Deus e se eu quero ser curada, eu preciso confessar às pessoas. Então, o propósito de andar na luz é ter comunhão. O reino de Deus é comunhão. Comunhão não significa você andar nas trevas junto com o outro que está andando nas trevas. Significa, quando alguém erra, você perdoá-lo. Não foi solucionado o problema, porque quando eu pedi perdão para o meu pai, ele continuou igual, mas eu havia mudado. Deus tirou do meu coração. E é a coisa mais gloriosa, porque eu podia abraçá-lo, podia olhar nos olhos dele. Então, o Senhor falou assim para mim: então, o problema estava no seu pai? Por isso que você era tão assim triste? Eu fiquei assustada, porque na verdade, quando eu confessei o que tinha aqui dentro, eu fiquei ótima. Eu fiquei bem com ele. E continuei orando até quando ele se arrependeu e falou que queria, né, o Senhor e a purificação dos seus pecados. Isso é o presente mais glorioso que tem, não é? E está acessível a todo aquele que quer. Olha que bênção, olha que bênção. Então, nós vamos ver que quando nós andamos na luz, né, eu vou estar arrependido aos pés da cruz. Quando as barreiras caem, as máscaras são retiradas, Deus tem oportunidade de realmente nos tornar um. Mas há também uma alegria de saber que nessa comunhão estamos seguros. Nós não ficamos preocupados mais com o que as pessoas estão pensando, ou a reação que possam ter, ou que estejam escondendo. Num grupo, né,
andando na luz, à sombra da cruz, sabemos que se houver qualquer coisa, Deus vai trazer. Então, eu sempre tive preocupação com o que as pessoas estavam pensando de mim. Por quê? Porque não era o que elas estavam pensando, era, na verdade, o que eu era, não é? E quando eu confessei a Deus as coisas que estavam aqui dentro, eu sabia o que eu tinha sido perdoada, então eu não ficava mais preocupada com o que as pessoas estavam pensando, nem com a reputação, ou mesmo se falarem, eu quero ter a graça de perdoar, não é? E isso você recebe do Espírito de Deus, porque eu não acreditava nessas coisas que eu estou falando, não é? Eu só, eu só acreditei quando isso se fez sangue aqui. Eu só acreditei porque era assustador, né, de como eu reagia e como Deus começou a trabalhar em mim e a natureza de Jesus, né, veio até a mim pela misericórdia de Deus, porque eu também não merecia. E nós vamos, não podemos nos esquecer que antes de mais nada andar na luz é com o Senhor Jesus. Então não adianta eu ir lá com as pessoas, né, e pedir perdão sem estar realmente arrependido. Eu preciso primeiro buscar a purificação com Deus e pedir para Ele mostrar toda a verdade sobre mim, não é? Então, é com Ele que precisamos acertar tudo primeiro, é a sua purificação, a sua vitória. Desde então, quando Deus nos der orientação para abrirmos o coração para os outros, iremos a esses, mas como testemunho do que como uma confissão. Por quê? Porque toda vez que você vai acertar com uma pessoa, você antes já foi purificado. Então, mesmo se a pessoa não aceitar o perdão que você está pedindo, ou qualquer que seja a reação dela, você vai ficar em paz porque você já foi perdoada. Você só vai em relação a um testemunho para que ela também seja curada. Você fala do seu pecado e Deus trata do dela. Então, quando Deus muda você, Deus muda o outro. E normalmente eu quero mudar meu marido, mas não quero mudar. Eu quero mudar meu filho, mas não quero mudar. Então, Deus começa comigo. O evangelho é para eu me medir, é para eu ser curada. Então, nós vamos ver que a senda da comunhão nós estamos seguros. E nós, quando recebemos isso, nós vamos passando, não tem como. Isso aí, quando Deus vai trabalhando em você, Deus vai curando a sua vida. Deus vai curando a sua vida. Eu lembro que quando eu precisava ajudar uma pessoa, porque a pessoa fazia aniversário, eu fui lá fazer uma janta, tudo, e quando a pessoa começou a gritar assim, porque eu falei da Bíblia, e aí o diabo me pegou aqui, né, na minha garganta e ficou, tá vendo? Porque eu já queria chorar, porque era o que eu fazia, né? Qualquer coisa que alguém assim discordasse de mim ou que eu qualquer coisa eu já ficava no melindre. E eu tava lendo e a palavra de Deus e tinha me convertido e Deus falou que ia me curar disso. Aí era aquele dia a prova, né? Porque quando Deus vai curar, e aí o Senhor falou: Você vai chorar por você que me tem? Você não é nenhuma coitada. Ou por ele que precisa me ter. Aí eu fiquei quieta porque ele me conhecia, essa pessoa me conhecia, ele sabia que eu fazia um bico, ia chorar no quarto, né? E eu ficava ofendida. E naquele dia não. Eu fiquei conversando normalmente com ele, tudo. E isso era um milagre. Daí ele veio, né, me pedir perdão, tudo, e eu falei que estava tudo certo, que eu o amava. A Rose nunca faria isso. Nunca. Ali foi Jesus, queridos. Nunca. A Rose nunca faria isso. Porque Deus começou a ver os benefícios, mostrou que me perdoou tanta coisa que eu não tenho direito de não perdoar. Não tenho direito. Porque senão onde eu estaria? No inferno, né? Então, eu convido você a participar desse caminho, que é o Jesus, caminho de santidade, caminho de luz, caminho de sangue. Então, uma pessoa que não quer o sangue de Jesus para ser purificado, quer viver no erro, não consegue permanecer no caminho. Por isso que nós paramos, porque eu prefiro parar
e me mascarar do que confessar, porque eu ainda não acredito que Deus pode me perdoar ou me modificar, né? Então Deus é um Deus santo e Ele ama muito a gente. O surpreendente de Deus me mostrar o meu pecado é mostrar que Ele me ama. Jacó, o anjo foi lá e lutou pela vida dele, mesmo que Jacó resistisse, porque Deus queria mostrar quem ele era, e ele resistia, e o anjo não desistiu dele. E ele falou assim, até o Jacó falou assim, eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Até eu estava pensando nessa palavra, né? Deus o abençoe, né? Deus te abençoe. Então, abençoar é uma coisa séria que eu vou falar aqui para vocês, mas é falar assim, que o Senhor se revele a você como Ele é e te mostre o que você é. Porque foi o que o Jacó falou. O Jacó disse assim para o anjo, Senhor, eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. E abençoar era mostrar quem Jacó era. E para Jacó saber quem ele era, ele tinha que ver a luz de Deus, né? Para enxergar as trevas dele. Aí ele estaria pronto. Por isso que antes dele falar com Esaú, ele teve um encontro com Deus. Então nunca nós podemos ir falar com alguém, acertar com alguém, sem antes ter esse encontro de que Deus mostre para você o que está errado. Antes de eu ir falar com o papai, Deus me mostrou muito claramente o meu erro. Então eu estava livre. E eu já vi casos em que há esses acertos e que a coisa fica pior do que antes. Por quê? Porque a pessoa não foi com Deus antes, não foi acertar com Deus antes, não foi pedir para Deus mostrar para ela o que tinha no coração dela. Então ela, na verdade, foi mais um desabafo de coisas que ela tinha. Não, eu preciso falar que eu estou aqui, tá há muito tempo guardado. Você tem que desabafar com Deus, não em cima de quem te machucou. Você precisa tirar o outro do erro e não colocar mais carga em cima dele. Jesus tira a sua carga, tirou a minha, e eu pude lá também tirar do meu pai, né? Quando eu pedi perdão para ele, ele ficou bem assustado, não é? Porque ele sabia que eu sabia o que estava falando. E eu falei tudo que Deus mostrou a meu respeito. Então, há uns que vão fazer acerto para mostrar todo o pecado do outro. Isso não é acerto. E você não fica bem. Você fica pior, melhor não acertar nada, porque isso não é acerto. Isso é acusação, e nós já temos um que é o diabo. Queridos, que Deus traduza tudo isso que eu falei, tudo isso é ouro em pó, isso aí é vida, é um caminho de vida, é um caminho de vida. Esses dias minha filha estava vendo a minha formatura de 8ª série, e eu não era ainda convertida. Então a minha filha falou assim, mãe, você tinha um olhar tão triste, tão triste. Eu falei, Joy, porque tudo isso estava no meu coração, meus irmãos, tudo isso que eu estou falando, uma coisa horrível, estava pesada, estava com essa nuvem. E eu falei, Joy, eu me converti. Verdade, Deus mudou o curso das águas da minha vida. E quer mudar o seu, e a vida toda. Hoje, como Deus me mostra coisas, não é? Hoje mesmo, o Senhor me mostra todos os dias coisas que eu preciso resolver com Ele e também com as pessoas, com meus filhos, com meu esposo. Glória a Deus por isso. Eu estou disposta a conhecer a Deus e ser conhecida. Um beijo grande, que Deus abençoe. Eu quero que o Espírito Santo, que tem o poder de convencer o homem do pecado, convença você daquilo que você precisa saber sobre Deus e sobre você mesmo. E aí você fica livre. Um beijo. Deus abençoe.